Ok, meus amigos. Questão aqui de 142. Bem simples. Quando o polinômio é esse o polinômio que você tem raízes reais iguais. Quando é que ele tem raízes reais iguais? Então, veja aqui o polinômio. Polinômio P de x é dado como x ao quadrado mais x menos a. Ora, vamos lembrar, só uma revisãozinha. Já fizemos na aula anterior, mas vamos fazer nessa. Eu tenho um polinômio do segundo grau do tipo a x2 mais bx mais c. Quem é responsável pelo número de raízes é o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, quem é responsável pelo número de raízes é o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, a condição é, se esse delta for positivo, se esse delta for zero, ou se esse delta for negativo. Se o delta for positivo, nós temos x1 diferente de x2, raízes reais. Se delta for igual a zero, nós temos x1 igual a x2. E se delta for negativo, não existe x1 e x2 pertencente aos reais. Então, implica que x1 e x2 não pertencem aos reais. Ora, então vamos lá. Quem é que faz o papel de A? É igual a 1. Quem é que faz o papel de B? 1. Quem é que faz o papel de C? É menos A. Então, eu tenho aqui o A, nós temos aqui o B e nós temos aqui o C. Nesse caso, a condição imposta, ele está querendo que tenha raízes reais iguais. Então, a condição imposta é que nosso delta seja igual a zero. Então, vamos lá. Delta é b ao quadrado, então é 1 ao quadrado, menos 4a, que é 1, vezes c, que é menos a. Isso é igual a zero. Aí nós temos 1, menos com menos dá mais, 4. A é igual a zero. Deslocando 4A é igual a menos 1. E o A é igual a menos 1 quarto. Que eu posso dizer que é menos 0,25. Então, o valor do nosso delta, do nosso ar, pela posição que ele está, que é o C, ele é menos 0,25. Ok? Então, o item correto é... Vamos lá. Então, o item correto está no item A. Essa foi a questão de número 142. Temos aqui, meus amigos, a questão de número 143. Você tem 3 funções. Então, vamos analisar uma por uma. A função p de x é dada por a menos 6x2 menos ax mais 6. A função p de x é dada por essa expressão. 1 menos 2b, x ao quadrado, 2b menos 1x menos 1. E a função r de x é uma função do primeiro grau do tipo x menos 1. Ele diz onde a e b são números reais. A respeito destes polinômios, podemos afirmar. Então, nós temos que analisar item por item. Então, vamos começar.
falando do item A. Estou analisando o item A, certo? Ele diz, Q de x é constante? A afirmativa é essa. Q de x é constante para b igual a 1. Então vamos lá. Função Q de x. A função Q de x é dado por 1 menos 2b, 1 menos 2b, x ao quadrado, mais 2b menos 1, x menos 1. Então vamos lá. Se tenho b igual a 1, a função Q de x passa a ser 1 menos 2b, o b igual a 1, x2, lembre, é o b que é igual a 1. Lembre que você tem o b igual a 1, mais 2 vezes b, menos 1, x, menos 1. Então, meu Q de x fica aqui 1 menos 2 dá menos x ao quadrado. 2 menos 1 dá 2 menos 1 dá 1, x menos 1. Pronto. Se nós analisarmos, para essa função ser constante, então lembre, Q de x ser constante implicar que ela não dependeria de x. E no caso aqui, ela depende de quem? De x. Então esse item está falso. Lembre, para que uma função seja constante, ela não depende de x. E no caso, ela depende de x. Para cada valor de x, nós temos um valor de Q de x. Então, o item A está falso, está incorreto. O item B. O análise do item B. Q de x é divisível. Ele diz, Q de x é divisível por R de x. Por R de x. Tá certo? Onde A e B são reais. Então, Q de x é divisível por R de x. Que informação é essa? Então, deixa eu pegar aqui a função Q de x, que é dado por 1 menos 2b, 1 menos 2b, x ao quadrado, mais 2b menos 1, x, menos 1. E a função R de x é igual a x menos 1. X menos 1. Essa afirmativa dele em dizer que se eu pegar Q de x e dividir por R de x, divisível implica que o resto, isso aqui é o resto, implica que o resto é igual a zero. Divisível quer dizer isso. Em outras palavras, nós não precisamos fazer a divisão. Existe uma regrazinha bem simples. Se eu quero calcular o resto da divisão de um polinômio, olha a informação. Se eu tenho um polinômio p de x, tá certo? Se eu quero dividir ele por um polinômio de x menos a, se eu quero saber quem é o resto, lembre, isso aqui só vale para um polinômio de primeiro grau. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar x menos a, o binômio, igualar a zero. Então, meu x vai ser igual a A. Então, implica, propriedade, implica que o resto
vai ser igual a P de A. Certo? Então, o resto P de A. Se é divisível, a palavra divisível, isso é para calcular o resto. Certo? Então, se eu quero o resto da divisão, você pega o binômio igual a zero. O valor que você encontrar para x, você substitui no polinômio. Aí você tem, se a palavra divisível aparecer, implica que o resto é igual a zero. Então, implica que P de A é igual a zero. Então, vamos à resolução da questão. Então, eu quero saber se isso aqui é verdade. Então, eu quero saber se isso é verdade. Então, vamos começar. Pega o binômio igual a zero. Então, x menos 1 igual a zero. Então, x igual a 1. Se é divisível, implica que, no caso, se é divisível, implica que Q de 1 vai ser igual a zero. Então, se é divisível, implica que o Q desse valor, ó, se é divisível, então o Q tem que dar igual a zero. Então, vamos calcular Q de 1. Q de 1 implica quando tem x, botar 1. Então, eu vou ter 1 menos 2b, x ao quadrado. 1 menos 2b, x ao quadrado. Então, 1 ao quadrado. Mais 2b menos 1, x menos 1. Então, meu Q de 1 passa a ser 1 menos 2b, mais 2b menos 1, menos 1. Aí nós já nos livramos de menos 2b mais 2b, pitiozinho. 1 menos 1, já nos livramos. Então, implica que Q de 1, certo? Implica que Q de 1 vai ser igual a menos 1. Deveria ter dado quem? 0. Então, implica que o B está falso. Então, lembre, se é divisível, deveria ter dado 0. D igual a menos 1. Então, está falso. O item A está falso. O item B está falso. Então, vamos analisar o item C. Então, A está falso, B está falso. O resto da divisão de Q de x por R de x é igual a 1. Nós já sabemos quem é o resto. O resto é igual a menos 1. Então, ele diz, o resto, né, se eu pegar Q de x e dividir por R de x, então, o resto quer dizer o quê? O Q de 1, certo? É igual a, ele diz que o resto da divisão de que tipo, né, é igual a 1. Isso está falso. Por que está falso? Porque, na realidade, o resto é menos 1. Então, essa ficou falsa. O item D de dado diz assim, sendo A, vamos ver aqui o que eu tenho. Sendo A igual a 0, B igual a 1, então, P de x somado com Q de x vai dar essa expressão, 7x ao quadrado mais 6x menos 1. Pronto, vamos verificar se é verdade. Então, o polinômio P de x é dado por A menos 6x2, A menos 6x2, menos AX, mais 6. O polinômio Q de x é dado por 1 menos 2b, 1 menos 2b, x2, mais 2b menos 1x, menos 1. Nessas condições, então vamos lá. Se o nosso A for 1, meu polinômio P de x passa a ser 1
menos 6x2. Se o A for 0, então eu tenho 0, ó, o A igual a 0. Primeiro A igual a 0. Então 0 menos 6x2, menos 0x, mais 6. Então meu polinômio P de x, ele passa a ser, ó, menos 6x2 mais 6. Menos 6x2 mais 6. B igual a 1 agora. Fica 1. Esse é o polinômio Q de x. Se B for igual a 1, 1 menos 2x2 mais 2 menos 1x menos 1. Então, polinômio Q de x passa a ser menos x2, ó, menos x2 mais x menos 1. Agora vamos somar P de x com Q de x. Somar P de x com Q de x. Se eu somar x2 com x2, eu vou ter menos 7x2. X não tem ninguém para somar, então repete. Soma o termo independente, 6 menos 1, dá 5. Então, a soma de P de x com Q de x é toda essa expressão. Na afirmativa dele, ó, tá aqui a afirmativa. Menos, já começou errado, porque aqui é mais, e eu encontrei menos. Então, o item D está falso. Então, o item C está falso, o item A está falso, o item B está falso, o item C está falso. E o item D também. Agora vamos verificar o item E. Se A for igual a 6. Se A for igual a 6. Então, meu P de x será menos 6 vezes R de x. 6 vezes R de x. Então, vamos ver verdade. O polinômio P de x, ele tem a seguinte característica. A menos 6, A menos 6, x2, menos AX, mais 6. Então, vamos lá. Se o A for igual a 6, então eu tenho 6 menos 6, x2, menos 6 vezes x, mais 6. Esse termo desaparece, que vai ficar menos 6 menos 6 dá 0, x2. Então, meu polinômio P de x, ele passa a ser menos 6x mais 6. Podemos dar uma ajeitadazinha nisso aqui. Se eu botar o menos 6 em evidência, o menos 6, lembra, eu estou botando o menos 6 em evidência. Então, nós vamos ter a seguinte característica. Se eu botar o menos 6 em evidência. Menos 6x dividido por menos 6 dá mais x. 6 dividido por menos 6 dá menos 1. Agora vamos verificar, tá certo? Esse é o polinômio P de x. Agora, o novo P de x é esse. Lembrando que o polinômio R de x, ele tem a seguinte característica. Vamos lá, R de x é x menos 1. Então, nós podemos dizer que isso aqui é o meu R de x. Então, eu posso dizer que isso aqui é meu R de x. Então, meu polinômio P de x é, na realidade, menos
6 vezes Rx. Menos 6 vezes Rx. A afirmativa, ou a afirmação da questão, está bem aqui, ó. Aqui. Ó. Ele diz, se o A for igual a 6, então meu polinômio P de x é menos 6 vezes Rx. Então está aqui. Então esse item está verdadeiro. Então todos os nossos itens, o primeiro, o item A, estava falso, o item B estava falso, o item C. Então, ó, o item A estava falso, o item B estava falso, o item C estava falso, o item D estava falso. O item E está verdadeiro. Então, ele diz, pode-se afirmar. Então, o item correto está no item E. Ora, para lembrar, meus amigos, a ideia de função, que a gente chama de função constante, tá certo? Só para lembrar, ó, merece muita atenção, certo? Então, função constante. Ele falou no início da questão. Então, vamos... Essas aulas finais aqui está focalizando uma revisãozinha. Então, a função, ela é chamada de constante. Então, eu tenho x e y. Ela é uma função constante quando você tem uma reta, certo? Quando você tem uma reta paralela ao eixo do x. Essa função, a gente diz que ela é constante, a gente chama ela f de x, ou um polinômio, é igual a k, sendo k real. Então, k, um número real. Ele pode estar acima, pode estar abaixo, ou pode ser o próprio eixo de quem? Do x. Nesse caso, o domínio da função é os reais, mas a imagem da função é esse k. Então, a imagem é o eixo dos y. Então, é k. Então, lembre, essa função ela não depende de quem? Do eixo, não depende de x. Então, a gente chama de função constante. E, lembrando, então, então trata-se de uma função constante. Então, lembre, função constante, ela não depende do valor de x. Qualquer valor que você atribuir para x, a função permanece o mesmo valor. Se você tiver, por acaso, uma função quadrática, f de x, que era o nosso caso, a x2 mais bx mais c, certo? Para que essa função seja constante, para que ela seja constante, eu tenho que ter, para que f de x seja constante, f de x seja uma função constante, eu tenho que ter o a igual a b, que é igual a zero. Tá certo? E o c, qualquer c, então aqui você pode ter qualquer c. Então veja aqui. Então você pode ter qualquer c pertencente aos reais. Então você pode ter qualquer c pertencente aos reais. Aí você diz, mas se c for zero, não tem problema. É uma reta paralela ao eixo do x, ao próprio eixo do x. Se o c for positivo, ela está acima de x. Se o c for negativo, ela está abaixo de x. Lembre, essa é a ideia de uma função constante. Tá certo? Então, era isso que nós precisávamos alertar os nossos alunos
quando você tem uma função, ela será função constante, tá certo? Quando, no momento que eu tiver o termo, tá certo? Não depender do valor de x. Veja, pronto, o gabarito estava lá, agora veja a questão de número 144. Essa diz assim, sendo uma função, sendo f, uma função do tipo x2 mais bx mais c, e g de x, mx mais n. Funções reais cujos gráficos estão representados ao lado. Podemos afirmar. Então, aqui, eu gostaria de deixar essa questão para você analisar. Lembre, nós temos uma função, se você analisar, nós temos aqui uma função do segundo grau, então essa é a função f, e a função do primeiro grau, que é a função g. Para resolver essa questão, lembre, informações, esse ponto e esse ponto. Para analisarmos, usando no gráfico, é pontos. No gráfico você tira os pontos. E aí faz a grande diferença, ok?